A versão em cores de Cidadão Kane. Cidadão Kane é um dos maiores e mais controversos filmes já feitos. Dirigido e estrelado por Orson Welles e lançado no ano de 1941, o filme é lembrado até hoje pela revolução que ele trouxe à sétima arte. E durante os anos 80, houve uma tentativa de se colorizar o filme. O processo foi iniciado e grande parte do filme foi colorizado, mas esse processo foi abruptamente interrompido, por não ser algo que muitas pessoas apoiavam, o que incluía o próprio Orson Welles, que veio a falecer durante essa época e sempre deixou claro durante sua vida que não queria que ninguém interferisse em sua obra-prima. A maior parte dessa colorização está perdida, existe apenas um trecho de 1 minuto disponível. Monster Safari. Monster Safari é um filme stop motion que estava em produção durante o ano de 2009. O filme foi produzido pelo estúdio Screen Novelities a serviço da Jim Henson Company. O filme se baseava em um curta lançado entre o ano de 2007 e 2008, exibido no programa Shorts in a Bunch da Nickelodeon. Desde o ano de 2009 não se teve nenhuma notícia sobre o longa, apenas um pequeno trecho está disponível na internet, o qual está hoje disponibilizado no site da produtora, mas se acredita que ele foi cancelado. Um Estudo em Vermelho de 1914. Nessa categoria temos dois filmes com o mesmo título. Os dois filmes se tratam da segunda e da terceira adaptação do personagem Sherlock Holmes para os cinemas, sendo que a primeira é o filme Sherlock Holmes Barefoot, lançado no ano de 1900. Esses dois filmes são ambos baseados no seu primeiro romance. Um dos filmes foi produzido no Reino Unido, enquanto o outro foi feito nos Estados Unidos, e ambos foram lançados com um dia de diferença. Da versão britânica, restam algumas imagens de produção, já a versão americana, apenas alguns anúncios nos jornais da época sobreviveram. Sunshine Princess. Sunshine Princess é um filme de animação italiano lançado no ano de 1999. Após o seu lançamento nos cinemas, é relatado existir VHS do filme, tanto em sua língua original quanto em uma dublagem na língua inglesa. Porém, essas cópias são extremamente raras, por isso muitos acreditam que elas nem existem. Existe na internet apenas algumas imagens e 2 trailers disponíveis. A Arca de Noé de 1928. O filme Arca de Noé, lançado no ano de 1928, adapta a clássica história bíblica. O filme é conhecido por um acidente ocorrido em uma das cenas do filme, especificamente na cena do dilúvio. A produção usou água demais, o que acarretou no afogamento de 3 atores, machucou severamente outro e quase matou o ator John Wayne no início de sua carreira. O filme originalmente possuía 130 minutos de duração, mas apenas 100 minutos do filme sobreviveram. The Werewolf de 1913. The Werewolf, ou O Lobisomem, é um filme mudo lançado no ano de 1913 e é considerado o primeiro filme a tratar da lenda do lobisomem. Entretanto, há relatos que dizem que o lobisomem no título se trata de uma mulher, se baseando na visão da cultura navarro da lenda. Pouco se sabe sobre o filme, nenhuma gravação do filme conhecida sobreviveu. Todas as cópias conhecidas do filme foram destruídas no incêndio da Estúdio Universal no ano de 1924. O Kaiser. Eu já mencionei esse curta no meu vídeo sobre as Lost Mídias brasileiras, mas vamos aqui com um resumo. O Kaiser é considerada a primeira animação feita no Brasil, feita no ano de 1917. Ela é uma sátira ao líder alemão Guilherme II, que governava a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Apenas uma imagem foi salva do filme. Todas as suas cópias provavelmente foram perdidas para sempre. Mothman. Mothman é um filme de terror independente produzido pelo animador Doug Tenapel, criador da série de jogos World War Jim e do desenho Cat Scratch. Mothman é seu único trabalho em live action, e ele foi produzido durante o ano de 2000. O filme é inspirado na clássica lenda urbana do Homem-Mariposa. O longa passou por alguns problemas de orçamento e foi adiado diversas vezes. A última atualização do filme aconteceu no ano de 2003, quando a produtora já afirmava estar nos estágios finais da edição do filme. Porém, após isso, acredita-se que o filme foi abandonado em definitivo, e o realizador aparenta não gostar muito de falar sobre o projeto. Em alguns momentos ele afirmou que o filme não queria ser terminado, e as etapas de pós-produção dele foi um completo inferno. Apenas um pequeno teaser está disponível na internet. Batman Drácula de Andy Warhol. Na primeira parte eu mencionei o filme filipino Batman Fights Drácula, porém o artista americano Andy Warhol também teve essa mesma ideia no ano de 1964. Warhol não possuía os direitos do Homem-Morcego, mas dizia que o intuito do filme era fazer uma homenagem ao personagem. O filme apenas foi exibido em algumas exibições de arte de horror, porém ao longo dos anos, cerca de 40% das filmagens do longa foram recuperadas. Firelight. Firelight de 1964 é considerado um dos primeiros filmes dirigidos por Steven Spielberg. O filme foi feito quando o diretor tinha apenas 17 anos de idade, sendo o filme que futuramente o inspirou a dirigir o filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau. O filme foi criado com um orçamento de apenas $500 e só foi publicamente transmitido uma vez em um cinema de sua cidade natal.
O filme contava a história de uma invasão alienígena que tinha como propósito sequestrar humanos para colocá-los em zoológicos em seu planeta natal. Spielberg enviou uma única cópia do filme para uma produtora, a fim de demonstrar suas habilidades. Porém, a produtora faliu e o diretor nunca recebeu seu filme de volta. Muitas partes do filme, no entanto, foram recuperadas, mas a maior parte delas ainda permanece perdida. Todos os filmes feitos durante a sua adolescência estão parcialmente ou completamente perdidos. Girl Crazy. Esse é um filme de comédia romântica de baixo orçamento lançado no ano de 1994, sendo passado apenas no Independent Film Market e também transmitido no ano de 1997 apenas uma vez no canal pago Cinemax dos Estados Unidos. Após isso, durante o período de 2008 a 2009, foi cogitado o lançamento do filme em DVD, porém foi logo descartado. O diretor do filme não demonstra interesse em lançar o filme em definitivo por não ter muito orgulho desse trabalho. Ele fez uma última transmissão privada do longa no ano de 2017. Após isso, nunca mais ninguém além dele viu o filme. Waking in Fright. Waking in Fright, ou Pelos Caminhos do Inferno, como ficou conhecido no Brasil, é um filme australiano inicialmente lançado no ano de 1971, sendo considerado um dos filmes mais polêmicos feitos no país. O filme teve boas críticas em seu lançamento, mas foi um fracasso em vendas, tanto em seu país de origem quanto nos Estados Unidos, devido a seu lançamento limitado. O filme gerou muita controvérsia a mostrar cenas de cangurus sendo mortos a tiros. Tais cenas fizeram com que muitos abandonassem as salas dos cinemas devido ao quão pesado eram essas cenas. Após seu lançamento, a produtora original declarou falência, sumindo com grande parte dos negativos do filme. Outros negativos se perderam na distribuição americana, e devido à pouca distribuição, muitas cópias foram descartadas. Por anos, o filme sobreviveu a apenas cortes que foram muito censurados e que tiravam muitos minutos do filme, que passavam poucas vezes na TV australiana e distribuídos em raras cópias em VHS. A versão original do filme foi finalmente encontrada no ano de 2002 pelo editor do filme Anthony Buckley, em um armazém em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Os negativos do filme estavam marcados para serem destruídos, e se Buckley chegasse uma semana depois, os negativos teriam sido completamente destruídos, fazendo com que a versão original do filme ter sido perdida para sempre. Após isso, o filme foi restaurado e teve uma reestreia no Festival de Cannes do ano de 2009. Star Wars The Lost Cut. Esse é um corte do filme A Nova Esperança de 1977. Essa edição do filme foi feita pelo editor britânico John Gibson, sendo considerada a primeira versão do filme. Esse corte tinha muito menos cenas do que a versão original e não possuía trilha sonora e efeitos especiais. Esse corte tinha como intuito servir como um rascunho para o produto final, porém George Lucas não gostou nem um pouco dessa versão e demitiu o editor e arquivou essa versão. Poucas pessoas tiveram a oportunidade de ver esse corte inteiro, mas muitos que viram disseram que estavam vendo uma versão muito diferente do original e bem inferior. Apenas algumas cenas dela estão disponíveis ao público, que foram disponibilizadas como bônus em algumas edições de DVD. Fall of a Nation. Fall of a Nation, ou A Queda de uma Nação em tradução livre, era um filme lançado no ano de 1916, que se propôs a ser uma sequência não atualizada do filme Nascimento de uma Nação do ano anterior. O filme é tanto considerado a primeira sequência da história, quanto o primeiro grande plágio do cinema. O filme, assim como seu antecessor, tratava-se da supremacia branca e dos conflitos da Guerra Civil Americana. Fall of a Nation foi um fracasso em seu lançamento, o que resultou no fechamento do estúdio em 1921. As cópias conhecidas do filme foram mal preservadas e atualmente apenas algumas imagens e a trilha sonora sobreviveram do filme. Wicked City. Wicked City, ou também conhecido como Sam, é um filme lançado no ano de 1998. Apenas a trilha sonora do filme foi lançada oficialmente, onde também podemos ver a única imagem sobrevivente do filme. Porém, o filme em si não foi disponibilizado ao público em definitivo. Ele apenas foi transmitido uma vez no canal americano IFC. O filme conta a história de uma garota que vai morar em Nova York para estudar arquitetura. Porém, ela se vê sem nenhum recurso para viver na grande cidade e passa a viver como uma sem teto. Além da sinopse, nada mais se sabe sobre o filme. Together for Days. Together for Days é um filme lançado no ano de 1972 e é conhecido por ser a estreia do ator Samuel Jackson como ator. O longa não teve muito sucesso e foi esquecido com o tempo. Nenhuma cópia foi localizada. O próprio Samuel Jackson já mencionou esse filme algumas vezes e disse estar aliviado de ninguém poder ver esse filme, porque ele não tem muito orgulho desse trabalho, mas aparentemente uma cópia foi vendida pelo eBay, mas não se sabe
sabe quem foi o comprador e se de fato era uma cópia real do filme. Knights of the Werewolf. Knights of the Werewolf é um suposto filme lançado no ano de 1968, a partir de uma parceria entre a Espanha e a França. Pouca coisa se sabe sobre o filme, além de quem aparentemente trabalhou nele, o autor Paul Nash, conhecido ator de filmes de monstros. Ele é a única pessoa que confirma que esse filme realmente existiu. Ele relatou que o diretor foi morto em um acidente de carro após o filme ter sido filmado, e que supostamente o filme estava dentro do carro e foi destruído. O nome dado por Nash como o diretor do filme não possui nenhum outro trabalho e nenhum rastro de sua vida. Muitos acreditam que ele nem sequer existiu. Existe uma teoria que afirma que o filme foi mudado durante a produção e se tornou o filme The Fury of the Wolfman, lançado no ano de 1972, pois o plot de ambos os filmes é bem similar, e explicaria o porquê de Knights of the Werewolf não existir mais. Os Quatro Diabos. Os Quatro Diabos foi um dos últimos filmes do diretor F.W. Murnau, conhecido por dirigir o filme Nosferatu. O filme detalhava a história de 4 trapezistas que ficaram órfãos quando crianças. O filme teve tanto uma versão muda quanto uma versão com som, mas ambas foram perdidas. Acredita-se que uma das atrizes do filme comprou a única cópia sobrevivente do filme, mas também foi relatado que ela perdeu a cópia. Parabéns aí. Mas aparentemente, essa cópia foi novamente encontrada pelos seus herdeiros, mas nunca foi disponibilizada. É o Apostol. Este é um filme de animação argentino que é considerado o primeiro longa animado da história. O filme era uma sátira política ao presidente argentino da época. O filme foi destruído em um incêndio em 1926, e apenas as artes conceituais do filme sobreviveram. Os filmes perdidos de William Friedkin. William Friedkin foi um pioneiro do cinema e é considerado o segundo cineasta da história, e o único com trabalhos conhecidos feitos durante o ano de 1889. Porém, praticamente toda a sua obra cinematográfica foi perdida com o tempo. As filmagens feitas por ele são extremamente raras, e se presume que grande parte da sua filmografia foi perdida para sempre. A Vista da Baía de Guanabara. Essa é considerada a primeira filmagem feita no Brasil, obviamente fazendo uma gravação da Baía de Guanabara no Rio de Janeiro. O filme foi feito no ano de 1898 pelo cineasta italiano Afonso Segreto. O filme nunca foi exibido publicamente e desapareceu provavelmente para sempre. Rim. Rim é um polêmico filme lançado no ano de 1974. Rim trata-se de um filme adulto gay que conta a história de um jovem que cria obsessão erótica com a figura de Jesus Cristo, interpretado pelo artista Gustavo Von Will, mais conhecido como Tama. O filme ganhou notoriedade após ser mencionado no livro Golden Turkey Awards, sendo descrito como o conceito menos erótico da pornografia. Nenhum fragmento do filme foi encontrado, existem apenas anúncios do filme que foram publicados de jornais da época. The Farmer. Então, o filme desse tópico foi quase todo encontrado no meio do tempo de eu ter feito esse iceberg e esse vídeo. The Farm é um filme de ação inicialmente lançado no ano de 1977. Ele teve uma limitada janela dos cinemas e não fez muito sucesso. Além de ter passado algumas vezes em TVs a cabos americanas, o filme nunca ganhou um lançamento em home video oficial. Em 2006 foi anunciada uma remasterização do filme, que nunca foi lançada. Apenas um trailer dessa versão foi disponibilizada. O filme praticamente inteiro foi encontrado em novembro de 2021, por um usuário que extraiu o filme de uma cópia pirata que ele havia encontrado no eBay. Ele upou o vídeo no YouTube, mas foi rapidamente retirado por causa de direitos autorais, mas felizmente conseguiram recuperar o filme e upá-lo na Internet Archive. Essa versão está em péssima qualidade de imagem, mas é melhor do que nada, não é? Hands Up. Hands Up é uma série de filmes lançada no ano de 1918, constituído em 15 capítulos. Esses capítulos foram bastante censurados durante sua época, porém todas as cenas cortadas eram bastante inofensivas, para os padrões atuais principalmente. Os motivos para essas censuras nunca foram esclarecidos. Todas as cópias conhecidas dos filmes foram destruídas pela mal conservação. Apenas algumas imagens e pôsteres dos filmes sobreviveram. Honolulu Nights. Esse é um filme animado produzido durante o ano de 1991 pela artista Diana Hansen Young, conhecida pelas suas pinturas de mulheres havaianas. O filme foi feito por 5 animadores e foi exibido na NBC. A animação foi considerada pelos críticos à frente do seu tempo. E o filme também foi lançado em VHS, que são extremamente raros, e nenhuma parte da animação foi encontrada na internet. Street Fighter. Não, eu não estou falando em uma adaptação perdida do jogo Street Fighter, e sim um filme B lançado no ano de 1959. A única cópia conhecida do filme foi destruída quando tentaram preservar o filme no processo de criar uma versão em VHS e DVD dele. Acho que alguém foi demitido depois dessa. Mas é provável que parte ou o filme inteiro seja encontrado nessa versão de VHS. O filme conta a história de um adolescente arrogante que liderava uma gangue, que causava problemas onde morava. No entanto, um dia sua namorada é assassinada, o que o leva a se tornar um cidadão modelo.
Don Quixote. Don Quixote é um filme independente de comédia lançado no ano 2000. Supostamente, a história se trata de um jovem artista que passa por dificuldades sem perceber que ele não possui nenhum talento. O filme aparentemente buscou uma distribuidora, porém não teve sucesso, e após isso ele foi abandonado pelos criadores. Apenas um trailer e a trilha sonora estão disponíveis, mas relatos recentes de envolvidos com o projeto dão a entender que o filme pode ser disponibilizado em breve.